graça e paz, mais uma vez segundou, e eu estou aqui com você para aprendermos juntos acerca de como vivemos uma vida de segunda a sexta-feira com a mesma intensidade como a gente vive no final de semana. O meu tema com você hoje é jejum. Existe muito material e muita pesquisa tratando exatamente acerca desse assunto e dos benefícios que o jejum traz para a saúde de uma pessoa e para o seu bem-estar. O jejum, na verdade, é uma prática de abstinência alimentar, seja ela total ou seja ela parcial. Há pessoas que passam a maior parte do dia em jejum e separam um tempo para alimentar-se durante aquele tempo. Há pessoas que fazem jejuns parciais, ou seja, passa as 24 horas do dia eliminando algumas coisas, alguns tipos de alimento na perspectiva de que está em jejum, de que está fazendo isso como se estivesse abrindo mão de um prazer em busca de um propósito, de um objetivo. Bem, uma vez que a nossa proposta é exatamente essa, é falar acerca da importância do jejum, eu quero fazer uma abordagem nessa nossa reflexão na perspectiva espiritual, porque nós podemos fazê-la tanto na perspectiva da saúde de uma pessoa, saúde física e saúde emocional, ou mesmo na perspectiva religiosa, na perspectiva espiritual, o que é muito comum em várias religiões ao redor do mundo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós vamos perceber, por exemplo, que o mesmo, antes de começar o seu ministério, que ele viveu com intensidade durante 3 anos e meio, ele gastou uma boa parte se preparando e uma boa parte em jejum. A palavra de Deus nos mostra que Jesus passou 40 dias de jejum no deserto, justamente em preparação para o período do seu ministério. A Bíblia ainda conta a história no Velho Testamento de uma jovem que também jejuou por 3 dias consecutivos por causa de um propósito, ou seja, essa jovem, uma jovem chamada Esther, ela jejuou em favor do seu povo, no sentido de que havia uma conspiração para que o povo de Israel fosse aniquilado, fosse destruído por completo. E essa jovem, então, se propõe a jejuar por esse período. Eu queria dizer ainda para você que é muito importante que durante o período que você jejua, que haja um propósito no jejum, porque senão ele vai ser somente uma dieta, e a gente precisa diferenciar bem o que é uma dieta do que é um jejum. Um jejum geralmente ele tem um propósito, como foi o caso de Esther. Eu quero avaliar com você, essa semana algo me chamou a atenção, e é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e fazer essa reflexão e propor esse tema com você. Porque essa, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas que vai nos fazer viver uma semana abundante, uma semana plena, uma semana extraordinária. Quando a gente olha para a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 a 20, acontece uma coisa interessante ali, que é o fato de que um pai leva um filho para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio que estava no corpo desse menino. Os discípulos não conseguiram fazê-lo. Ao estar diante desse fato, desse quadro, o pai leva então o menino para Jesus. Imediatamente a Bíblia fala que Jesus expulsa o demônio que estava naquele menino. Os discípulos inquietos, porque nós não conseguimos, e Jesus foi tão rápido e ele conseguiu. E eles então, inquirindo Jesus na sua particularidade, eles perguntam para Jesus por que nós não conseguimos e você conseguiu. No finalzinho do texto, nesses dias Deus me levou a observar algo que eu nunca tinha observado. O Senhor Jesus dá uma resposta para os discípulos, dizendo que na verdade o que faltou foi fé, e nós já trabalhamos a necessidade de fé em vídeos anteriores, por isso eu não quero me desgastar hoje com esse assunto, mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte de Jesus, a segunda parte da resposta de Jesus, quando ele diz assim, olha, esta casta, ou seja, esse agrupamento, essa influência maligna, esse demônio não sai
se não for por jejum e oração. Nós também já trabalhamos oração, a necessidade dela, em vídeos anteriores. Por isso, a minha proposta hoje é jejum. Na resposta de Jesus, Jesus fala assim: essa casta só sai com jejum e oração. E eu nunca tinha sido levado a buscar qual é a palavra no original grego para casta, porque Jesus fala: esta casta não sai senão por jejum e oração. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que a palavra casta usada no texto original grego de Mateus é a palavra genos. Daí vem genética, daí vem gene. E aquilo me despertou para o fato de que você e eu temos a capacidade de mudar o nosso gene e de mudar a nossa genética. Querido, isso é extraordinário, porque há muita gente que vive o seu dia a dia na perspectiva de que é uma repetição genética dos seus antepassados e de que não tem como se libertar de alguns padrões de comportamento. Mas eu quero dizer para você que o texto mostra com muita clareza que há níveis de influência até genética no meu corpo, na minha história, na minha vida, que pode ser mudada através do jejum e através da oração. Então nós estamos certamente com uma ferramenta que pode mudar radicalmente não só a nossa vida, mas a nossa história e a história da nossa descendência. Eu quero finalizar essa reflexão orando para que Deus nos dê esse despertamento, essa consciência, para que através do jejum nós possamos viver a vida abundante, a vida extraordinária que Deus nos proporciona que vivamos. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo por esse dia, por mais uma oportunidade de nos expormos a uma riqueza da Tua Palavra. Leva-nos, Senhor, a um entendimento e, mais do que isso, leva-nos a uma prática que pode mudar radicalmente, não somente a nossa história, a nossa vida, mas a história da nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos e assim sucessivamente. Eu quero abençoar cada vida, cada família e eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente e te dê uma semana abundante.